Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Glória a Jesus. Mateus 5, 23 nos diz o seguinte: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Amém? Querido Jesus, agora pedimos a tua direção sobre esta palavra, sobre esta pregação, Senhor. Prega o Senhor para nós, Jesus. Nos ensina a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração, nos ensinando, tirando toda dúvida, nos dando entendimento, Senhor, porque nós não queremos perecer. Pai amado, em nome de Jesus, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor fale através da minha boca e o Senhor apareça. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, meus irmãos, nós lemos aqui esse versículo que fala de oferta. Eu não vou estar pregando sobre oferta, tá? Mas eu quero falar a respeito de perdão. Porque como nós lemos aqui, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Veja só, aqui está falando sobre reconciliar-se, está falando sobre perdão. A palavra perdão não está aqui no versículo que nós lemos, mas está no contexto, né? E quando nós lemos então que se nem a oferta nós podemos entregar, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, é porque realmente o perdão é muito necessário e é uma coisa muito séria. Então veja só, nem a oferta pode ser entregue se você tem alguma coisa contra alguém, ou se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você. Então o que é que Jesus falou? Deixa ali a oferta, vai, se acerte, depois volte, né? Então a importância de nós estarmos nos relacionando bem com todas as pessoas. E quando nós nos relacionamos bem com todas as pessoas, nós nos relacionamos bem com Deus. Porque se você tem alguma divergência com alguém, olha só, eu não estou falando de não concordar com ideias dos outros. Você pode não concordar com a ideia de outras pessoas, eu mesma não concordo com certas ideias de algumas pessoas, mas isso não significa que nós precisemos ficar, como é que eu vou dizer, que nem dizem as crianças, de mal, né? Nós não precisamos ficar intrigados, nós não precisamos criar caso com isso. Mas nós devemos estar em paz. Porque a pessoa que não está em paz com o seu próximo, ela nunca vai ter paz com Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, mas parece que Deus não me ouve, por quê? Por que eu não consigo sentir a presença de Deus? Por que isso acontece? Olhe para dentro do teu coração e veja se você está se relacionando bem com todos à tua volta. Porque se tiver alguma coisa que você ainda não arrumou, que você ainda não pediu perdão, você não pode estar se relacionando bem com Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Então veja só,
que é o perdão? Eu li o versículo a respeito da oferta, mas não vou pregar sobre oferta. O perdão é tão importante e tão necessário, irmãos, que nós temos que entender uma coisa. Perdão é diferente de desculpas. Esse aqui é o ponto principal que eu quero falar nessa mensagem de hoje. Perdão não é a mesma coisa que pedir desculpas. Por quê? Porque tem pessoas que ofendem os outros gratuitamente, sem nenhum motivo, ou de repente com algum motivo, mas que gostam de humilhar, que gostam de ofender, e nem ao menos se desculpam, nem a desculpa pedem. Você já vai entender o porquê que eu estou falando a respeito de pedir desculpas. Algumas pessoas, então, por necessidade, por depender da certa pessoa com quem ofendeu, quem magoou, então, por necessitar muitas vezes dessa pessoa, até chega a dizer, me desculpe. Mas nunca pede perdão. E a Bíblia nos fala de pessoas assim, a Bíblia chama de nécios. A Bíblia chama de nécios. O que é nécio? É louco, em outras palavras, mas também é desprovido de conhecimento, de discernimento. É uma pessoa estúpida, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa incapaz. Então esse é o nécio. O que é isso? O nécio, então, ele ofende gratuitamente os outros, ele não se preocupa se machucou, se ofendeu, se fez com que essa pessoa tenha ficado triste. Não está nem aí com isso. Podemos classificá-lo como nécio, que a Bíblia fala. Você conhece alguém desse tipo? Sempre tem, né? Sempre tem. Então essa pessoa, o nécio, ele ofende, não pede desculpas, a não ser quando é preciso, porque convém para ele ou para ela, pedir desculpa porque está precisando de alguma coisa dessa determinada pessoa que ele ofendeu. E se não pede desculpa, muito menos perdão. Mas nós temos que entender então o que é essa palavra desculpa. Será que nós temos que nos desculpar com os outros? Olha só, o significado de desculpa é desfazer a culpa, tá? Então é um motivo que a pessoa alega para poder se desculpar a si mesmo com o outro. Então é uma justificativa, tá? A palavra desculpa é desfazer a culpa. É colocar a culpa que é tua em alguém ou em outra coisa qualquer. Então é desfazer a culpa. O perdão é a remissão da pena, da ofensa ou da dívida. Quer dizer, se eu peço desculpa para alguém, eu estou dizendo, desfaça a minha culpa. Quer dizer, não fui eu, alguma coisa me levou a fazer isso. A pessoa que pede desculpas, e a gente pede desculpa, mas por coisas assim naturais, né? De repente, se você está andando na rua e sem querer você bate no braço de alguém, a primeira coisa que você diz, me desculpe. Né? Então eu quero que você entenda que não é tudo que eu estou falando que é errado, na desculpa. Mas essa desculpa, por exemplo, quando alguém faz algo sério para alguém, machuca, humilha, envergonha, ofende, muitas vezes até fisicamente, né?
Vamos dar um exemplo aqui, um marido que bate na esposa. Aí passa a raiva, de repente, ele vai lá e diz, me desculpe, eu não vou fazer de novo. Geralmente acontece isso, né? E nesse sentido, então, é diferente de você encostar em alguém, me desculpe, por favor, foi sem querer. Não é isso. Mas então é aquela pessoa que está pedindo desculpa, mas que sabe que vai voltar a fazer o mesmo erro, vai cometer a mesma coisa de novo, porque está na índole dele ou dela. Então essa pessoa pede desculpa, mas joga a culpa em alguma outra coisa. Por exemplo, se o marido, né, é violento, como a gente vê muitos casos por aí, né, nos noticiários, que alguns chegam até a matar. Então eles nunca assumem a culpa, eles desfazem a culpa e dizem, foi porque eu bebi. Eu fico violento quando eu bebo. Então a culpa é da cachaça. Ou, você me irritou, a culpa é tua. Qualquer coisa assim a pessoa usa para tirar a culpa de cima de si mesma. Né? Então é desfazer a culpa, que é diferente de perdão. Então, aquele que pede desculpa por um erro grave, e quando pede é porque está precisando da pessoa, ele sempre vai jogar a culpa para alguém, para alguma coisa, para outra pessoa. Entendido até aqui? Amém? Quando a pessoa pede perdão, aí é diferente. Por quê? Porque o perdão, então, o significado mesmo, se você olhar no dicionário lá, se você olhar no Google, você vai encontrar lá, remissão de pena de ofensa ou de dívida. Quer dizer, a pessoa se arrependeu, e aí chega para o outro e diz, olha, me perdoe, eu errei. Só que são pouquíssimas as pessoas que reconhecem isso e admitem, eu errei. Então, para pedir perdão, a pessoa tem que reconhecer, a culpa foi minha, o erro foi meu, para pedir perdão, desculpe. Agora eu disse desculpe, viu? É a palavra que sai naturalmente, né? Mas nesse sentido não tem problema nenhum. Mas, então quando vai pedir perdão, é justamente porque admite o seu erro. E aí confessa. E para fazer isso, a pessoa tem que ter um bom caráter. Por quê? Porque sabe que errou e reconhece o seu erro. A culpa foi minha, me perdoe. Mas as pessoas que somente pedem desculpa, geralmente, como eu já falei então, nécios, né? Pessoas sem conhecimento, e esse sem conhecimento eu não estou falando sem estudo, não é isso. É sem conhecimento de vida, é sem saber tratar os outros, é sem saber se relacionar. Então é uma pessoa ignorante, uma pessoa que pensa que é alguma coisa e acaba acreditando na sua própria mentira, porque é nécio, é sem, vamos dizer assim, sem sabedoria, é a palavra correta. Então o nécio, olha só, pode existir pessoas nécias que acham que sabe de tudo, um líder, vamos dizer assim, um dono de empresa, qualquer coisa assim, comércio, que maltrata os seus empregados, que maltrata os seus funcionários. E aí ainda usa dessa autoridade que lhe foi dada e nunca pede perdão quando erra. Então tem pessoas assim, que maltratam os outros. Existe líderes então, do comércio, do mercado, enfim. Existe pessoas assim também, não se engane, dentro das igrejas. Porque até a gente vê muito por aí, né, pessoas que colocam na mente que, eu sou pastor. E por ser pastor, então, muitas vezes ofende os outros de cima do altar.
mas acha que tudo bem, eu sou pastor, eu posso tudo, mas não sabe nada da Bíblia. E infelizmente tem muitos que a gente vê por aí que abrem igrejas, né? Antigamente se dizia assim, é pastor feito a facão, que não tem estudo, não conhece a palavra. Então é pastor feito a facão. Mas não estou dizendo que todos são assim, tá, irmãos? Estou dizendo que tem casos. Quando você vê alguém que se rebelou dentro da igreja, que sai e abre outra igreja, cuidado com pessoas desse tipo. Por quê? Porque geralmente são nécias. O que quer dizer isso? Sem conhecimento. Pode até ter diploma, pode ter muitas faculdades, mas é o conhecimento da vida, de como a vida é, de como se relacionar com os outros. Então é uma pessoa assim, não tem conhecimento, né? E em todas as áreas da vida tem pessoas assim. Então o nécio, ele coloca na cabeça que ele é alguma coisa e ele vai ser aquilo que ele quer ser, mas sem saber ser. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, a Bíblia nos diz, né? Tem vários versículos, mas eu escolhi alguns aqui que nos falam a respeito de nécios. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí, em Provérbios 1, 22. Você já vai entender por que eu estou pregando isso hoje. É para dar continuidade da mensagem de terça passada, tá, irmãos? Provérbios 1, 22. Diz assim: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então a Bíblia nos fala a respeito de nécios, né? O mesmo capítulo 1, versículo 32 diz o seguinte: ó nécios, desculpe de novo. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, isso aqui que eu falei, a pessoa coloca na mente que ela é alguma coisa que ela quer ser, acaba se tornando naquilo, mas age como um ignorante, sem conhecimento. Então, é um nécio. Também podemos ler Provérbios 10, 14. Tem muitos outros, né, irmãos? Mas eu não posso ler todos. 10, 14, que diz assim: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Por quê? Porque acha que pode desaforar, pode brigar, pode fazer o que quiser. E está tudo bem, porque ele é o fulano de tal, porque ela é a fulana de tal. Tá? E o último, então, que eu quero ler, Eclesiastes 5:3. Diz assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Então veja só, o nécio é aquela pessoa que não tem controle sobre si mesmo, tá? E o nécio nunca vai pedir perdão para alguém, nunca. Como eu falei, ele pode até pedir desculpas porque está precisando de alguma coisa daquela pessoa, mas no momento que tiver a oportunidade, faz de novo e faz pior. Então, pedir desculpas, irmãos, é jogar a culpa sobre outra pessoa. E agora eu quero que você entenda, então, a relação com a mensagem de terça passada, que eu falei a respeito de que Satanás só usa as armas que nós damos.
que ele não tem nenhuma arma para usar contra nós, porque Jesus já tirou a armadura dele, que Jesus é o valente, mais valente do que Satanás. Lembram da mensagem da semana passada? Então, Jesus já desarmou o diabo. Então nós não precisamos ter medo, porque nós estamos vivendo e guerreando todos os dias, mas numa guerra que já foi vencida por nós através de Jesus. Então Satanás não tem mais armas, ele foi desarmado por Jesus. Mas quando nós entregamos armas para ele, aí ele age. E aí então, trazendo para esse assunto hoje, de pedir desculpas e pedir perdão, que é um complemento da mensagem da semana passada. Então, olhe só. Algumas dessas pessoas, que a Bíblia chama de nécios, que nunca pedem perdão, e não se sentem culpadas, porque para elas estão certas. Quando precisam, pede desculpa, mas geralmente ela dá a resposta nessa desculpa e diz, olha, então aqui que eu quero que você preste bem atenção agora. Quando é cristão que faz isso, vai sempre jogar a culpa no diabo. Estão entendendo isso? Sempre a pessoa vai jogar, me desculpe, mas não foi eu, foi o diabo que me usou. Então a pessoa pede desculpas, mas jogando a culpa no diabo. E como eu falo seguido, tenho falado aqui nas últimas mensagens a respeito disso, não defendo o diabo em nada, nada. Ele é nojento, ele é sujo, ele é ardiloso, né? Ele prepara armadilhas, como eu falei na mensagem passada. Mas nem tudo é culpa dele. Então, muita coisa é culpa da própria pessoa. Da própria pessoa. Por quê? Porque o que Satanás faz é usar as armas que nós damos para ele, se ele já sabe e ele sabe o teu ponto fraco. Então, ele conhece uma pessoa. Eu falei isso aqui, acho que foi terça passada mesmo, que não pense que Satanás não te conhece. Ele te conhece. Deus te conhece muito bem, mas o diabo também te conhece. Ele viu quando você nasceu. Ele viu. Ele sabe os teus defeitos, o teu ponto fraco. Ele conhece você. Quando eu digo você, é nós, seres humanos, tá, irmãos? Então o diabo conhece as pessoas. E ele sabe as fraquezas das pessoas. Então ele vai colocar na frente da pessoa aquilo que é a fraqueza. Por exemplo, se a pessoa é mentirosa, ele sabe, aquela pessoa lá é mentirosa. Mas não foi porque ele tornou a pessoa mentirosa, é porque é do caráter, é da índole da pessoa. Ele é assim, ela é assim. Gosta de mentir. Então, Satanás, sabendo disso, e a pessoa então está entregando essa arma para Satanás usar contra ela mesma, Satanás vai preparar uma situação em que a pessoa precisa mentir. Entendido isso? Entendido, irmãos? Então, olha só. De repente, há uma pessoa que gosta de roubar. A pessoa rouba. E Satanás, sabendo disso, porque a pessoa já demonstrou isso através do seu caráter. Aí, então, Satanás vai preparar o ambiente. O que é isso? Fazer a ocasião. Não tem ninguém por perto, está fácil de pegar. Então, Satanás não pode forçar a pessoa a pegar. Mas ele prepara a situação e tenta. E a pessoa vai e pega por quê? Porque é a índole, é o caráter. O caráter no sentido de mau caráter, né, irmãos? Mas, então Satanás, conhecendo a fraqueza,
que é a arma que nós damos para ele, que foi falado terça passada, então ele vai preparar essa pessoa para agir daquele jeito. Se é uma pessoa que gosta de pornografia, o que Satanás vai fazer? Ele vai preparar o ambiente. A pessoa tem o direito da escolha. Ela vai ligar o computador, o notebook, o celular, a televisão, seja lá o que for, se ela quiser. Satanás não vai forçar a pessoa a ir assistir algum vídeo desse tipo. Ele coloca a situação. Ele deixa o ambiente pronto. Ah, tá tudo fácil, estou sozinho, vou olhar. Mas a pessoa pode dizer não. Se a pessoa não falar não, o diabo faz o que quer. Mas a pessoa tem o direito de rejeitar a tentação. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, olhe só. A pessoa que vive pedindo desculpa pelos seus erros, diz, mas não fui eu, foi o diabo. O diabo fez isso, ele fez eu fazer isso. Não, não é verdade. É a escolha da pessoa. O diabo não pode forçar ninguém a pecar, ele tenta. A pessoa só peca se quiser, é a escolha da pessoa. Então, pedir desculpas é jogar a culpa em outro. E quando é uma pessoa que frequenta uma igreja, pode ser um cristão, pode, que ainda tem certas áreas da vida que não foram libertas porque ele mesmo ou ela mesma não deixou Jesus agir. Então, muitas vezes faz isso. Ah, não fui eu, foi o diabo. E o que nós temos que fazer com isso? Aceitar o nosso próprio erro e reconhecer o nosso erro. E não pedir mais desculpas, mas pedir perdão. Novamente repito, não é essa desculpinha que você pede quando você encosta em alguém sem querer, não, isso aí é normal, né? Isso aí você pode dizer, ai, me desculpe. É costume, isso é costume, é cultura, é nossa cultura aqui fazer isso, né? Mas eu estou falando de casos assim, em que a pessoa quer se justificar, porque nós vimos lá no conceito de desculpa, que é uma justificativa. Então está lançando a culpa sobre outra coisa para sair ileso. Não fui eu. E quando é cristão, ou acha que é cristão, coloca a culpa no diabo. Mas olhe só. O diabo não tem a culpa de tudo. Como eu já falei isso várias vezes para você. Mas, quando a pessoa joga a culpa em Satanás, é porque ela não tem coragem e não tem caráter, não tem moral o suficiente para dizer, o erro foi meu, me perdoe, eu errei. Então nós como cristãos verdadeiros, irmãos, nós temos que aprender a pedir perdão e não desculpa. Tá? Porque nós lemos ali, né, em Mateus 5, que nem a oferta nós podemos entregar se nós tivermos alguma coisa contra alguém. E para ter alguma coisa contra alguém, então é porque não existiu perdão. Então como está o teu coração? Você tem guardado o rancor de alguém? Você tem perdoado ou você tem pedido desculpa? É isso que eu quero que você perceba nessa mensagem hoje. Satanás vai usar aquela arma que você der para ele. Você tem querido se desculpar, se justificar? Ou você é cristão verdadeiro para que quando você erra, você diga, o erro é meu, me perdoe. Então o perdão é muito necessário. E algumas pessoas então jogando a culpa no diabo fazem com que o diabo se torne, no seu ponto de vista, o seu pior inimigo. E não é. Irmãos, o nosso pior inimigo não é o diabo.
Ah, pastora, mas como assim? Não é o diabo o nosso pior inimigo. Se você quer conhecer o teu pior inimigo, se olhe no espelho. Quando nós nos olhamos no espelho, nós estamos enxergando e olhando para o nosso pior inimigo. Porque somos nós. Nós somos o nosso pior inimigo. Porque somos nós que escolhemos, fazemos escolhas do que queremos, do que não queremos, do que falamos, do que não falamos, do que pensamos, do que não queremos pensar. Aí nessa área de pensamento tem muita dúvida que dizem assim, ah, mas quando eu vi eu já pensei, eu não posso controlar meu pensamento. Pode. O pensamento vem. Como eu já falei aqui para vocês, quando você tiver um pensamento ruim, vamos dizer assim, o que você deve fazer? A primeira coisa é, não, esse pensamento não é meu. Então está repreendido em nome de Jesus. Sabe quando vem aqueles pensamentos na tua mente, assim, aquelas coisas absurdas que você não está acostumado a fazer? Não é pensamento teu. Mas de vez em quando vem uma coisa mirabolante assim que você diz, Magda, onde é que veio esse pensamento? Eu não sou desse tipo. Isso são os dardos inflamados do maligno que ele lança contra nós. E ele faz isso com toda pessoa. Não pense que você é diferente, que você é especial, que o diabo vai deixar de te tentar com um pensamento ruim. Ele faz isso com todas as pessoas. Então, quando vier esse tipo de pensamento, repreenda o mais rápido possível. E pode ir até melhor que você fale em voz alta. Eu não sou assim, esse pensamento não é meu, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Porque são dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus nos diz que ele lança dardos. O que é isso? São flechinhas. São pensamentos que vêm de vez em quando e quando você vê, você já pensou, mas você não pecou só de pensar. Você só vai pecar se você acolher esse pensamento. Então, se você acolher, se você receber esse pensamento e começar a dizer, mas sabe que é verdade, eu podia fazer isso? Né? Então, você aceitou. Então você foi atingido por um dardo inflamado do maligno. O que é isso? As flechas de fogo, de tentação que ele lança sobre nós. Para nos derrubar. Mas você só cai se você quiser. Então os nossos pensamentos nós também podemos controlar. Pastora, quando eu vi eu já pensei, mas repreenda. Que daí você não peca. Agora, se você acalentar, se você receber, se você gostar da ideia, daí você já pecou. E daí você foi atingido pelo dardo do inimigo, a flecha do inimigo. Né? Então, o teu pior inimigo, o meu pior inimigo, somos nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo. Você não precisa ter medo do diabo, você tem que ter medo de você mesmo. Da tua carne. Por quê? Já falei várias vezes aqui também, nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito luta com o nosso corpo, que é a carne, pela posse da alma. Então a alma é o troféu. O espírito e a carne vão lutar pela posse da alma. Então, aquele que você alimentar mais, é o que vai ganhar esse troféu, a tua alma. Então, o que você tem alimentado mais? Lembre bem, você é teu pior inimigo. Se você alimenta mais o teu espírito, você fica forte. Como que alimenta o espírito? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando em Deus, tendo proximidade com o Senhor, tendo intimidade com o Senhor. Não falando mal dos outros. Então, tudo isso é fortalecer o espírito. Ler, orar, né? Ler a Bíblia. E se você fortalece a carne, quem é que vai dominar a tua alma? A carne.
Então são os teus desejos pecaminosos, as tuas vontades carnais, o teu desejo de conforto para a tua carne. Ah, não vou orar agora porque eu estou muito cansado, trabalhei demais hoje. Não vou orar. Tá, quem é que te deu força para trabalhar? Foi Deus? Você não vai agradecer a Ele pela força que Ele te deu para trabalhar? Se você está muito cansado para orar e não ora, você está alimentando a tua carne. É o conforto, o prazer da carne. Entendido isso, irmãos? Amém? Então não esqueça disso, nós estamos numa constante guerra sim, mas a guerra contra Satanás, que foi a que eu falei na mensagem de terça passada, Jesus já venceu por nós. Então nós estamos numa guerra, mas nós já temos a vitória. Jesus já venceu a guerra por nós. Então nós não precisamos temer. Mas nós temos que nos preocupar sim, é com a guerra que nós travamos conosco mesmo. O meu espírito contra a minha carne, para saber quem domina a alma. Por isso que a gente diz pregar o evangelho para ganhar almas. Por quê? Porque é a alma que precisa de salvação. É a alma que vai ser salva ou condenada. Então é a alma é o troféu. O espírito e a carne, que é o corpo, lutam pela posse da alma. Então fortaleça o teu espírito, para que você possa vencer essa guerra íntima do teu próprio coração. E aprenda a pedir perdão. Assuma os teus erros. Quando você magoar alguém, quando você ofender alguém, vá até essa pessoa. Procure entrar em entendimento. Se nós continuarmos lendo ali, quer ver Mateus, o versículo que nós lemos, Mateus 5, que fala da oferta, nós lemos o 23 e o 24. O 25 diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Isso aqui está se referindo ao mundo espiritual. Quando diz ali, eu entre em acordo sem demora contra o teu adversário. Se acerta com quem você tem algum problema. Por quê? Porque senão no teu caminho vai chegar um momento que você vai ter que prestar contas ao juiz, que é Jesus. E se você não pediu perdão para a pessoa, como que você pode pedir perdão para Deus, para o juiz, que é Jesus? E se você não perdoa alguém, como que você vai pedir esse perdão também? Então Deus não vai te perdoar porque você não perdoou o outro. Então entenda bem essa diferença, meu irmão. Desculpa é colocar a justificativa da culpa em alguém. Desfazer a culpa. Não peça desculpa, peça perdão. Eu errei, o erro foi meu, você me perdoa? Se a pessoa não te perdoar, aí o problema é dela com Deus. Mas você fez a tua parte. Entendido isso? Então é necessário isso. Mas o que acontece muito hoje então é isso. As pessoas ofendem, magoam, fazem o que querem. Ah, quando precisa, me desculpe. Quer dizer, eu fiz, mas não fui eu, foi o diabo que me usou. Então não está sendo um pedido de perdão. Uma desculpa, vamos dizer assim, verdadeira. Não. É uma coisa falsa. É uma coisa que não é de coração. Agora, quando você se humilha e pede perdão, agora também tem um detalhe. Não adianta você dizer, então eu vou pedir perdão. Mas lá no fundo do teu coração, você não perdoar, não adianta de nada. Porque vai continuar sendo fingido a mesma coisa. Então tem que ser arrependimento verdadeiro. Amém? Arrependimento verdadeiro. Agora, uma coisa que nós temos que entender é, quando nós nos arrependemos,
Deus perdoa e nunca mais lembra do nosso erro. Se Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele esquece, por que que nós vamos ficar relembrando alguma coisa que alguém nos fez, às vezes, há 50 anos atrás? Tem pessoas que batem na mesma tecla. Não, mas você me fez isso. Você me fez aquilo. Tá, você nunca errou? Você nunca pecou? Então a pessoa tem que ter o arrependimento verdadeiro para que Deus possa perdoar. E Deus perdoa, quer ver em Miqueias capítulo 7, versículo 19. Miqueias. Perdi o Miqueias aqui. Aqui. Miqueias capítulo 7, versículo 19, diz assim, ó. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que isso está dizendo? Que quando nós nos arrependemos verdadeiramente, assumimos a nossa culpa, reconhecemos que o erro foi nosso e pedimos perdão para a pessoa e para Deus, o próprio Deus, se a pessoa não quer te perdoar, o problema é dela, mas Deus perdoa se o teu pedido de perdão foi sincero e verdadeiro. E joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele nunca mais vai se lembrar daquilo que nós fizemos e confessamos. Por isso que diz, pecado confessado é pecado perdoado. Então Deus esquece. Deus esquece. Satanás faz você se lembrar. Ah, se lembra do que você fez? Você acha que vai ter perdão para você? Ele faz isso com todos nós. Aí é a hora de você dizer, eu já fui perdoado por Jesus. O meu pecado, Deus já jogou nas profundezas do mar. E Ele não se lembra mais, por que você vai ficar me lembrando? Você que é um condenado, eu sou um salvo. Amém? Aí tem uma coisa interessante a respeito, talvez você já tenha visto. Eu já falei aqui outras vezes sobre isso. A respeito da holandesa Corrie ten Boom. Ela foi uma mulher que ajudou muito o povo judeu na época em que Hitler estava perseguindo os judeus, então na Segunda Guerra. E ela ainda completou esse versículo aqui dizendo assim, ó, quando diz ali que Deus lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, ela explicando isso, ela ainda completou e disse assim, ó, Deus ainda colocou uma placa, é proibido pescar. Bonito isso, né? Então o que ela estava dizendo aqui era confirmando como que Deus esquece do nosso erro, do nosso pecado. É proibido pescar, quer dizer, se Deus já jogou lá no fundo do mar, no fundo do oceano, por que que eu ou qualquer outro vai querer ter o direito de tirar de lá, vai pescar o nosso erro para nos jogar na cara? Interessante, né? Então não se preocupe, se você já pediu perdão, com sinceridade de coração, você foi perdoado. Esqueça do que passou. É daqui para frente agora. Agora, se esse arrependimento não foi sincero, aí o pecado ainda não foi perdoado. Aí Deus não pode ainda ter jogado na profundeza do mar e esquecido. Se você apenas pede desculpas, o teu pecado ainda está em cima da água do mar, podemos dizer assim. Ele ainda não afundou, porque Deus ainda não perdoou. Por que que Deus não perdoou? Porque você não confessou. Então, seja para a pessoa, de pessoa para pessoa, ou para Deus, você tem que ter arrependimento sincero. Sempre, sempre e sempre. Aí Ele nos perdoa. Ficou entendida a diferença de pedir desculpas e pedir perdão? Ficou? Então não seja uma pessoa nécia, irmão. Não seja um nécio. Não
se ache a ponto de dizer que você é melhor que os outros, que você pode humilhar, ofender. E isso é para todos nós. Não importa a profissão que você tenha, não importa o cargo que você tenha na igreja, é para todas as pessoas. Não queira ser melhor que os outros. Diante de Deus nós somos todos iguais. Então confesse o teu pecado, assuma o teu erro e pare de pedir desculpa. Se você ofendeu alguém, se você lembrou de alguém que nesse momento que você ofendeu, que você magoou, e que talvez nem desculpa você tenha pedido, mas se pediu desculpa, volte atrás e diga, me perdoe, eu não quero mais me justificar, porque pedir desculpa é desfazer a culpa, é se justificar. Então peça perdão verdadeiro, seja uma pessoa cristã, 100%. Perdão é necessário para que o inimigo não tenha nada para te jogar na cara. Porque se o nosso pecado ainda não foi perdoado, ele tem essa autoridade, vamos dizer assim, de te dizer, mas como você? Você quer dar uma de cristão? E não faz coisas certas? Ou não pede perdão? Né? Então vamos guardar essa mensagem no coração. Quem não perdoa, irmãos, não pode ser perdoado por Deus. Ficou entendida a diferença de pedir desculpas e pedir perdão? Amém? De novo eu digo, não é essa desculpinha aí que você... né, que nem eu li errado aqui, desculpa, irmãos. Essa desculpa vai, essa desculpa passa, porque é coisa que não ofendeu ninguém. Mas coisas sérias, coisas que você machucou, e a palavra de Deus diz, né, que os assassinos não entrarão no céu. Pastor, eu nunca matei alguém. Com a tua palavra você já pode ter matado muitas pessoas e não percebeu isso. Então seja melhor, como o Felipe vive dizendo, né, no louvor. Você quer ser melhor? Né? Então vamos ser melhor todos os dias. Tentamos ser melhor, porque a luta não para. Então, chegue na tua casa hoje, olhe, vá na frente do espelho, olhe para você mesmo e diga, você é meu pior inimigo, porque você vai estar olhando para você mesmo. Você é teu pior inimigo, não é o diabo. Ele só vai fazer o que você permitir. Amém?